Vamos agora a problemas com termo convectivo não linear. Problemas de difusão de calor em fluidos frequentemente são modelados por equações de convecção de fusão transiente. Esses efeitos, convectivo e difusivo, eles competem entre eles, gerando aí um comportamento, que fornece ali um comportamento na solução final e que é caracterizado por uma não linearidade. Okay? Como é um problema não linear, essa competição entre a convecção e a difusão, então a gente não pode resolver pelos problemas, pelas soluções clássicas. Por exemplo, a CITT, que nós já vimos nos módulos anteriores, na qual a gente consegue uma solução analítica perfeita, rápida, totalmente transformável a nossa equação. A gente considera essa solução ela é analítica. Apesar de ter uma série, é considerada analítica porque ela é totalmente transformada. Então, a CITT, que é a técnica da transformada integral clássica, é uma solução analítica aplicada também dentro do escopo de transformada integral. Então, a gente não pode aplicar esse tipo de solução devido a essa não linearidade presente. Abordagens puramente numéricas são então consideradas. Neste caso, temos vários tipos de abordagens numéricas na literatura, conversões totalmente ou semidiscretas do método das diferenças finitas, elementos finitos e etc. Aqui nós vamos apresentar, então, uma solução agora que a gente denomina como híbrida, que ela é numérica e analítica, ou seja, ela tem uma parte analítica, que a gente vai resolver pela GTT, e ela tem uma parte que não é analítica, que é numérica, porque nós temos ali as nossas séries, nós precisamos resolver um sistema de equação acoplado, totalmente acoplado, um sistema de N equações acopladas. Certo? Então, as aproximações discretas podem, no entanto, experimentar esses comportamentos anômalos devido à dispersão e dissipação numérica. Então, nós temos ali, no caso de elementos finitos, diferenças finitas, nós temos que ter uma boa discretização, no caso de elementos finitos, uma boa marcha no tempo. Em geral, esses tempos têm que ser pequenos, senão nós começamos a incorrer em erros numéricos na nossa solução. Beleza? Felizmente, os esquemas alternativos foram concebidos para superar essas dificuldades. E nesse ponto, nós temos a nossa GITT. Vamos então olhar agora para este problema que nós temos aqui na equação 10. Lembrando aqui que nós estamos escrevendo agora na forma compacta da nossa equação. Então, nós temos ali a primeira derivada, a derivada em t. Depois nós temos um termo difusivo, que é multiplicado por uma função que é função do potencial a ser transformado, que é o nosso u de x, t de tempo, t grande de temperatura. No caso aqui nós estamos focando mais nesta variável, mas vejam isso como uma variável qualquer. E nós temos ali um operador L, que é, na verdade, o laplaciano do t. Se nós tivermos ali a condutividade não é uma constante, então nós escrevemos daquela forma, mais o laplaciano mais uma função d de x, que vai multiplicar t também. Igual a um termo fonte, que agora não é função do nosso potencial. Nós estamos falando apenas do termo convectivo não linear. Temos também uma função b, que é alfa mais beta k, derivada parcial na derivada na normal. Então, lê-se essa normal como sendo, por exemplo, se nós tivermos um problema unidimensional, nós temos x ali, o n, vetor n é x. Se x for um vetor x1, x2, x3, então n vai fazer essa competição em todos os sentidos do nosso vetor. Então, nós temos esses dois. Então, isso aqui já é uma fórmula compacta, que nós acabamos de falar anteriormente. Então, nós temos aqui já uma forma compacta, uma forma mais enxuta de escrever a nossa EDP e as nossas condições de contorno. Okay? A nossa EDP ela está presente no domínio, ela é válida no domínio V. A nossa condição de contorno ela é válida no contorno S. E também o contorno é igual a uma φ de x de t, ou seja, a forma mais geral que nós temos para apresentar essa condição de contorno, ou seja, não sendo homogêneas. Então, suponhamos essa equação aqui. Se adotarmos a variável u de x, t, t maiúsculo,
se ela for igual a zero, a gente vai recair nos problemas já tratados anteriormente e a gente pode resolver via CITT, ou seja, vai ter uma solução clássica analítica. Ou seja, esse termo todo da difusividade ele é anulado. E se vocês abrirem essa equação, multiplicarem ali o L pelo T, o terceiro item, o terceiro termo do lado esquerdo da igualdade, a gente vai ver que vai recair nas mesmas equações que nós já tratamos, que tem solução analítica. Contudo, se ele não for igual a zero, aí é necessário que a gente aplique a nossa GITT, obtendo então uma solução híbrida numérico-analítica do nosso problema, né? Onde alguns termos serão transformados, né? E o termo não transformado, né? E o termo não transformado, ele vai ser necessário, né? Vai ser necessário aplicar nele então a fórmula inversa, como aconteceu no caso anterior, a gente vai precisar aplicar nele a fórmula inversa para obter a solução final, ou seja, obter uma EDO função apenas de potenciais transformados. Ok? Então, seguindo o formalismo da técnica, vocês já viram isso nos módulos anteriores, então, definindo o problema auxiliar, definindo o par transformado inversa, aplicando o operador integral na EDP, né, temos então a EDO na equação 13. Então, nós temos ali derivada total do potencial transformado, né, mais uma integral no volume, no domínio, de psi, vezes aquela função agora u, vezes o grade t dv, mais aquele produto, o restante ali que já veio, já foi aplicado aí o teorema de Green, já foi aplicado as condições de contorno, aplicado tudo, e nós obtivemos então aqui esse μ ao quadrado do potencial, vezes o potencial transformado, mais uma g, que também é totalmente transformada, porque agora ela não é uma função não linear, né? Uma função dependente do potencial. Então, g está aqui, então nós temos ali uma psi de x vezes o p, né? Que pode ser facilmente integrada, dependendo dessa função xt, a integral de superfície que veio oriunda do teorema de Green, certo? E que vai ser resolvida através das condições de contorno, né? Oriundas do problema auxiliar, né? E do problema original. Tá? O termo não transformado, agora daquela equação anterior, da equação 13, né, que está lá presente na EDO, pode ser reescrito da seguinte forma. Então, se a gente pegar aquela integralzinha ali dentro do domínio, né, que válida no domínio, que é psi de x u vezes grade t, a gente pode escrever ela como sendo um somatório. Agora em J. Lembra, como eu falei anteriormente, toda vez que a gente aplica a fórmula inversa, a gente tem que trocar nosso índice, né? Porque ele vai ganhando uma dimensão na nossa matriz. Okay? Então, nós temos uma somatória em J, onde nós temos o A de IJ, e agora eu vou deixar em asterisco, porque já já vocês vão ver que eu vou poder simplificar um pouco mais, né? Vezes o potencial transformado em J. Né? Então, esse AIJ é a nossa integral, né? O AIJ de t é a nossa integral ali. Só que agora, ao invés de grade t, nós temos o grade psi de j. Então, nós temos o psi de i, que multiplica toda aquela função psi de j, né? Grade psi de j. Então, nós substituímos aqui, né, a nossa primeira vez, nós substituímos aqui a nossa fórmula inversa. Aplicando também no operador, no operador integral na condição inicial, nós obtemos também a solução da condição inicial transformada, que vira a nossa f de i barra, como a gente já tem tratado ao longo de todo o nosso curso. Sendo assim, então a EDO pode ser escrita da seguinte forma. Né? Então, nós temos aqui a derivada total, mais um somatório de A e J, agora não é asterisco, né? E igual a G para I, variando de 1 a infinito, um T maior que zero. Ok? E J? J varia também de 1 a infinito, mas ele precisa ser truncado numa ordem. Então, I e J vão ser truncados na mesma ordem. A IJ agora é representado
pelo delta de Kronecker, né, que ele é 0 se I diferente de J e 1 se I igual a J, vezes o alto valor, que a gente calculou do nosso problema auxiliar, mais a solução da integral anterior. As equações acima formam então um sistema infinito de equações diferenciais ordinárias, não lineares, acopladas, né, para os potenciais transformados aí. Deve-se então truncar, né, o sistema, como eu falei já, numa ordem suficientemente grande que garanta a convergência, né? Então, selecionando uma ordem n, I vai de 1 a n e j vai de 1 a n. E nós temos então um sistema quadrado, onde a gente pode montar uma matriz e resolver nosso sistema com n equações, n incógnitas. Pode-se ainda escrever o sistema, né, das EDOs na sua forma matricial. Então fica mais fácil até da gente visualizar. Então se a gente olhar para essa equação aqui, derivada de t mais um somatório em t mais uma g, vejam que se a gente não pode escrever assim, y, derivada de y, mais um a, uma matriz a, vezes uma y igual a uma g. Então nós temos que y é um vetor, né, dos potenciais transformados, de 1 a n. O A é uma matriz, onde nós temos na nossa matriz os termos A e J. Né? Então, nós montamos uma matriz quadrada, n por n. G é outro vetor, de 1 a n. Né? E F é nossa condição inicial. Então, nós temos ali a nossa F. Após a obtenção da solução do sistema, toma-se o vetor com os potenciais transformados e aplica-se a fórmula inversa para obter o potencial original.